Bem-vindos ao podcast Parapsicologia na Prática. Sobre o que vamos falar hoje, bem? Nosso tema hoje é sobre um caso clínico envolvendo depressão. Eu sou o Wilson Rafael Stoll, parapsicólogo clínico, psicólogo, diretor do Impact Curitiba, editor, escritor, há mais de 26 anos atuando como parapsicólogo clínico. Eu sou Anivalda Nazário Stolfi, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, com larga história profissional, e estamos aqui hoje para falar desse tema que envolve muita gente, né, Wilson? Muita gente com depressão. Então, como é que chegou essa pessoa para você para falar sobre esse tema? Então, aqui vou trazer para vocês um caso envolvendo depressão, trazendo uma pessoa, uma mulher, em torno dos 40 anos, que me procurou. Em que situação? Como é que ela estava? Ela chegou a mim num quadro de ansiedade, uma angústia forte. Além disso, estava com dificuldades no relacionamento conjugal e ainda profissional. Porém, o mais interessante é que, observe, essa pessoa era uma pessoa bem sucedida profissionalmente, ela era gerente numa empresa, né? E sim, casada, né, com um filho, então tem família, mas num quadro depressivo profundo. Esse quadro ela me trouxe. Como é que é esse quadro de depressão assim? Como é que se explica uma coisa, uma pessoa tão bem resolvida, tudo certo, e com depressão, como é que é isso? Exato. E veja, esse é um ponto que está para muitos, a maioria dos casos envolvendo depressão. A pessoa não vê um motivo real, prático, para estar num quadro desse, como ela mesma mencionou. Eu não encontro respostas para explicar o porquê eu me sinto desta forma, né? E isso acaba deixando a pessoa pior, porque ela acaba se culpando por sentir aquilo que ela não quer sentir, né? Não tem motivos aparentes. Não tem motivos aparentes. Porém, envolve uma tristeza profunda, duradoura, em que a pessoa não consegue sair sozinha dela. Há uma força maior que ela leva isso, mesmo que ela não queira, não entenda como é aquilo, mas ela é dominada por uma força. Exatamente. Isso é muito importante nós observarmos, porque nós muitas vezes julgamos a pessoa com depressão, né? Achando que é frescura. Tem tudo, não falta nada. Exatamente. E depressão, gente, não é algo que se queira sentir e que se controle, é uma doença, né? Então ela já chegou a mim com esse diagnóstico, até porque não é nós parapsicólogos que diagnosticamos, né? E nós trabalhamos com o quê? Com os sintomas, com isso que a pessoa sente. Então nós parapsicólogos trabalhamos em busca de resolver a tristeza, a angústia, a ansiedade, o sentimento de rejeição que havia aqui, de incapacidade e de medo. Era um grande sentimento dela mediante a vida, né? Profissional e tudo. Isso tem uma causa? Isso tem um nascimento? Ou é assim? Como é que é isso? Tudo tem uma causa, né? E é justamente isso que em parapsicologia fazemos, né? Vamos buscar encontrar a causa desse quadro depressivo para poder resolver. E nesse ínterim, né, então, vamos primeiro em busca da história da pessoa. E junto com a história da pessoa, conforme vamos levantando os dados, né, nas primeiras sessões terapêuticas, vamos fazendo um levantamento de dados, mas já fazendo isso com base em fundamentos da parapsicologia. Então, vamos levantando os dados, mas já vamos explicando para a pessoa como realmente funciona a mente. Que isso que ela sente não é algo consciente, né? Isso é algo que é do subconsciente. Sim. Então, é uma força maior que ela não quer sentir e acaba sentindo, né? Então, neste caso, para esta pessoa, fomos em busca da história dela e o que encontramos? Que essa pessoa tinha, primeiro, um processo de vida intrauterina muito sofrível, em que ela foi concebida numa situação em que a mãe
estava desesperada, num momento muito difícil financeiro, num momento em que ela e o marido, o relacionamento deles era conflituoso. Então foi uma gravidez num momento desesperador. Olha que coisa incrível, né? Onde que nasce isso, né? Tá gostando do assunto? Inscreva-se para que a gente possa produzir mais resultados. Siga-nos nos nossos canais, esteja conosco sempre, né? E convido outras pessoas também para estarem conosco. E daí, bem? Então, até, né, Deus, pegando teu gancho aqui, lembrando que às vezes você pode ter uma história parecida, né? E se beneficiar disso também. E não necessariamente que toda gravidez sofrível, né, trará aqui uma pessoa depressiva, porque decorre de situações em volta na vida adulta para desencadear isso ou não, né? Depende da intensidade com que também Exato. acontece, né? Exatamente. Tamanho da emoção. Então, nesse sentido, aqui já encontramos uma das causas, né? Identificando que quando a mãe vivencia isso, o que ocorre? Um sentimento de rejeição por esta grávida com relação à situação que ela vivencia. Porém, para essa pessoa, enquanto estava sendo gestada, no subconsciente dela, padroniza um programa de rejeição, como se ela fosse o problema. E no fundo o problema não era a gravidez, era o que estava em torno. Então o feto se sente rejeitado, mas em parapsicologia e nas compreensões, naquilo que vamos trazendo, a pessoa já vai se percebendo que se a mãe tivesse num outro contexto, iria rejeitar aquela gravidez? Então não é o bebê que ela está rejeitando propriamente, né? Não, exato. É aí que é preciso chegar. Mas o bebê sente como se fosse. Exato, né? Como se fosse ele o problema e no fundo é o que está em torno. Então esse processo de compreensão já ajuda a pessoa a perceber-se diferente, né? E vamos indo adiante. Vamos para o processo de nascimento e o que encontramos aqui? Essa pessoa nasce de um parto fórceps. Então é só a gente imaginar-se, colocar-se no lugar daquela mãe e daquele bebê. O que eles vivenciam nesse momento? Um medo terrível de morte, tanto o bebê quanto a mãe, né? A mãe, que esse bebê pode morrer e esse bebê também passando por aquela ameaça de sobrevivência. Então aqui instala-se um padrão de medo, de insegurança, de ansiedade fortíssimo. Podemos dizer que numa situação dessas, a mente anula o processo natural de nascimento? O natural é nascer normal. Eu nasci como, né? Se outras pessoas nasceram de forma natural. Isso é natural e normal. Sim. Nesse caso, então, essa natureza, ela é anulada. Ela foi anulada por conta de programações mentais aí, de insegurança e que vieram da própria programação de rejeição e muito possivelmente, né, Wilson, como você também sabe, vindo de programações anteriores ainda, da hereditariedade, isso também tudo influencia. Então há um campo vasto aqui de a gente encontrar autoconhecimento e com isso as causas do que nos leva a estarmos na situação em que estamos na atualidade. E a partir disso, você foi adiante, na clínica, como é que foi fazendo aí? Então, a partir disso, aí investigando toda a história da pessoa, que aí também encontramos evidências na infância, né, uma infância em que ela foi muito sufocada, reprimida. Então, isso tudo se somou. Então foram somas atrás de somas de programações subconscientes que representaram ameaças, perigos e que então, mediante circunstâncias na vida atual, vai se desencadear esse quadro depressivo, né, que leva a pessoa a não sentir vontade de nada, nada tem graça, nada tem sentido, tudo é muito difícil, né, por conta dessa estrutura mental que leva ela automaticamente. Então, isso decorre porque esse ambiente gestacional, nascimento e infância, foi um momento onde a vida é completamente diferente de quando ela está agora adulta, que é uma vida boa, tranquila, mas esse quadro estruturando a personalidade que é causa, então, dessa situação. É como se ela vivesse no mesmo período lá de trás, sempre.
Exato, porque o subconsciente ele replica, né? Ele cria padrões e vai repetindo isso vida fora. Então, qualquer situação na vida hoje que pode ter uma relação, ele vai trazendo essas situações como programa, repetindo o padrão, né? E por isso a pessoa tem tanta dificuldade em sair disso, né? Então, esse é um mapa de consulta, vamos dizer assim, do subconsciente, né? Na vida Exato. adulta, vai ver como é que é a base. A base não está legal. Então, ele prejudica o presente, o futuro lá na adultez também. Exatamente. E aí temos que resolver isso, né? Então, as primeiras sessões, né? Como resolvemos? As primeiras sessões, onde houve um autoconhecimento profundo, amplo, essa pessoa já pôde ter melhoras gradativas, conforme ela foi usando, as técnicas também, que foi se indicando, de frases trabalhadas, de meditações e tudo isso, aos poucos. Mas o que ficou... Isso aplica também na vida da pessoa ou só no consultório? Aplica a vida, sim, da Ela pessoa. tem que fazer também o processo dela. Claro, porque as sessões são quinzenais, né? E no decorrer deste período, ela também vai usando técnicas, né? Práticas aí para ter melhoras. Certo. Tipo o quê? Sim. Repetições de frases, mentalizações, trabalhar com visualizações, né? E principalmente ampliando o processo de compreensão que é instigado ela a fazer, né? Certo. Maravilha. Muito bem. E aí, como é que conteúdo para frente? Sim? Mas antes disso, deixe seu comentário, compartilhe, curta, porque é importantíssimo para nós, né? Fortalecer o canal e você ter mais conteúdos desta ordem, desta área da parapsicologia clínica. E daí para frente, aí, enfim, evoluiu no processo, usou técnicas para reprogramar isto, como é que você fez? Claro. Então, a partir disso se entra com a hipnoterapia, né? Então, teve aí pelo menos 3 sessões de hipnoterapia, em que foi feito reprogramação desse ciclo, desse processo de vida intrauterina, mas sempre com que enfoque? Com o enfoque de levar o subconsciente desta pessoa a estabelecer a programação da verdade, da proteção que prevaleceu. Porque qual é a prova que sempre está à nossa frente? A vida dessa pessoa, né? Então significa que no subconsciente dela tem uma programação mais forte de vencer, de dar conta, porque ela venceu aquele processo de vida intrauterina ameaçador, né? E isso precisa ficar estabelecido no subconsciente. Então a hipnoterapia, que vai lidar com a emoção, tem essa eficácia de reestabelecer. Se você quiser saber sobre hipnoterapia, clique no link para poder entender o que é direito no outro vídeo que nós fizemos sobre hipnoterapia, tá bom? Temos um outro vídeo específico sobre hipnoterapia, não deixe de acessar, né? Isso. E assim também foi feito relacionado ao processo de nascimento, né? Em que ela pôde, o subconsciente dessa pessoa pôde acatar, alcançar a verdade da proteção que prevaleceu mediante tanto perigo. Então, tudo isso leva aqui a pessoa reestabelecer a verdade de que ela não foi rejeitada, de que o perigo não passou de ameaça, em que a proteção prevaleceu, que o subconsciente dela está fortemente programado para vencer, para dar conta, né? E assim vai se restabelecendo. De dentro para fora, a autoconfiança, a segurança interior, o resgate da vida que estava ofuscado. Qual a expressão da pessoa depois que passa esse processo ali de resgatar a verdade que liberta? Não tem comparação, né, Wilson? O olhar apático que chegou dessa pessoa na primeira sessão e o próprio olhar, o brilho que volta a aparecer nos olhos da pessoa, né? Da vontade de viver, porque vence, né? Uma dor, uma ameaça tão grande que existia a nível mental e que agora essa reprogramação faz com que a pessoa possa se sentir resgatada novamente. Ela tem uma expressão diferente, né? Uma expressão. Que vem para fora, não é mais aquela cara fechada, aquele rosto triste, vem a beleza da vida, né?
né? Exatamente, que é Então, isso que a reprogramação mental faz, né? Então, aqui temos esse exemplo, foram umas 6 sessões mais ou menos por aí, né? Essa pessoa hoje resgatada na sua vida, podendo viver uma vida de verdade. E é isso que a parapsicologia faz, o nosso trabalho, e que tudo isso nós alcançamos essa profissionalização por meio da formação que fizemos e que hoje também, né, temos aí no Instituto para formar parapsicólogos, né? Nos siga, inscreva-se no canal, esteja conosco em outras oportunidades também. Esteja no nosso próximo episódio. Até lá.